O título da mensagem que nós iremos compartilhar hoje é Preservados pela Aliança. Vamos ver isso? Preservados pela Aliança. Se nós podemos dizer que há uma palavra central aqui neste texto, é justamente essa: aliança. Deus deixará claro, pela primeira vez, esta palavra vai aparecer na Escritura. A gente vai ler o texto completo, mas você vai ver que a palavra aliança aparece aqui nesse contexto. É a primeira vez que ela aparece. Preservados pela aliança. É um texto conhecido e geralmente quando nós olhamos para o texto, nós costumamos enfatizar, Noé andava com Deus, Noé era um homem temente a Deus, Noé era um caba bom, Noé um herói da fé, e tudo isso é verdade. Mas é importante deixar claro que o que salvou Noé e sua família era o fato de que Deus, como diz a música, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Então, todas as vezes que a gente olha para um herói da fé, nós precisamos nos lembrar que antes da fé há um Deus que firma a aliança. Se Noé andou com Deus, é porque Deus teve com ele uma aliança. Se Noé creu e obedeceu aquilo que Deus determinou, faça assim, faça assado, é porque Deus tinha uma aliança. Deus havia estabelecido com Noé uma aliança. É muito claro que isso fique gravado em nosso coração, porque se a gente tiver um olhar equivocado para essas histórias dos heróis e das heroínas da fé, nós vamos ter uma impressão também equivocada ao nosso respeito. Nós só fazemos, só cremos, só vivemos e obedecemos porque temos um Deus fiel, porque temos um Deus de aliança. Não podemos mudar a ordem. Não foi a obediência de Noé que preservou a sua família. Foi a aliança de Deus com Noé. O obediente Noé é verdade. O crente Noé é verdade, mas foi a aliança de Deus que preservou Noé e sua família da catástrofe que se abateu sobre a geração dessa família. Vamos ler o texto. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de animal, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal para você, para que sejam conservados vivos.
e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração, que possa falar a mim e a você através desse texto hoje à noite. Nós temos caminhado nessa série Princípios, já estamos em maio e estamos no capítulo 6 de Gênesis. Eu tenho orado ao Senhor, avaliado se continuaremos até terminar o livro ou se essa série a série Princípio ela encerrará com o capítulo 11. Mas eu tenho pensado direitinho a respeito disso, colocado diante do Senhor, mas quero que a cada passo que a gente tem dado, nós reflitamos sobre como esses princípios, esses textos que a gente tem pregado, a gente sempre traz para a nossa realidade, a realidade que a gente vive, para que a gente se lembre de que a palavra do Senhor é viva e eficaz, como diz o texto de Hebreus. Ela é mais afiada do que a espada de dois gumes, ela revela o nosso coração, revela a intenção, ela divide espinhas, juntas, medulas, como diz lá o texto de Hebreus capítulo 4. E esse texto, ele vai contrapor a maldade que havia no mundo, né? O texto vai mostrar, como lemos aqui, esta é a história, este é o registro, é uma expressão que vai aparecer várias vezes em Gênesis, especialmente agora no começo. Este é o registro, esta é a história. É como se estivesse iniciando uma nova etapa narrativa aqui para falar sobre a família de Noé. E como é que o texto escreve? Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé preservava a adoração a que vinha da linhagem da família de Sete. Ele preservava a adoração de Deus. Mencionamos em mensagens passadas, Noé é tratado por Pedro como um pregador da justiça. Ele era alguém que pelo Espírito confrontava o estilo de vida dos homens de sua época, confrontava o pecado de sua geração. Mas em um determinado momento, Deus, que através de Noé resistia àquela perversidade, Deus diz: o meu espírito não vai mais contender com o homem. Os dias dele, ou seja, um ultimato sobre esta geração é 120 anos. Eles terão 120 anos e não mais do que isso. A partir disso eu executarei juízo, a partir desse prazo eu executarei a minha vontade contra esta geração que tem resistido à minha vontade. Mas Deus tinha Noé, porque temos dito isso aqui várias vezes, Deus nunca fica sem voz em uma geração. Deus nunca fica sem alguém para representar aquilo que Ele é, para representar a mensagem do Senhor. De modo que, assim como na geração de Noé havia Noé, na nossa geração, nesta geração, há a igreja do Senhor Jesus. Se nós podemos dizer que Noé era um exemplo daquilo que viria a ser a igreja nos dias de hoje, nós somos a voz e a representação do Senhor. Por isso que a igreja precisa zelar pelo testemunho dela, por isso que a igreja precisa zelar por aquilo que ela tem feito, precisa observar a maneira que ela caminha, porque nós somos representação do Senhor na presente geração. Noé, a Bíblia vai falar, gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ao que tudo indica, apesar da ordem aqui ser apresentada de uma outra forma, ao que tudo indica, Sem era o mais velho, Jafé o do meio e Cam era o filho mais novo, como a gente vai ver no texto mais à frente. E aí no versículo 11, o texto vai mencionar novamente com outras palavras a corrupção da humanidade. Ora, a terra estava corrompida, arruinada aos olhos de Deus e cheia de violência. Ou seja, aquilo que a gente viu na semana passada, o pecado que tinha sido produzido na geração de Noé, pela mistura das duas descendências, ele estava em um estado em que aos olhos de Deus tinha chegado no limite. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Veja, toda a humanidade, todo o gênero humano vai aparecer em algumas traduções. Toda a humanidade estava corrompida. Deus toma a decisão e comunica essa decisão a Noé. Nós temos, a palavra do Senhor, ela fala que Deus, Ele não faz nada sem antes dizer isso aos seus profetas. Deus deixa claro para Noé: eu vou dar um fim a isso. A minha justiça não permite
que o mundo permaneça com as pessoas sempre e somente inclinadas para o mal. Mas Deus comunica isso ao seu profeta. É importante que a gente saiba disso. Sempre que Deus vai fazer algo, Deus comunica àqueles que representam a sua voz. Por isso que nós temos a palavra do Senhor registrada. Ele comunicou, ele comunica, ele fala. Se tem alguém, ou se tem um povo que sabe antes das coisas que irão acontecer, deveria ter, é a igreja. Porque Deus fala através dos seus profetas. Deus continua falando hoje. Não no sentido de dizer que hoje temos profetas com a mesma autoridade que a Bíblia tinha. Não temos. Não temos mais apóstolos, como havia no tempo de Pedro e Paulo. Mas Deus continua falando através da igreja que prega genuinamente a palavra dele. Deus continua revelando a sua vontade. Deus continua mostrando a direção. E Ele está mostrando a direção para Noé. Ele está dizendo a Noé: basta. Darei fim, versículo 13, a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. No hebraico, na língua original, há um jogo de palavras aqui. Deus está dizendo: os homens arruinaram a terra. Como a gente fala, por exemplo, quando a gente sabe que a pessoa está numa má companhia. A gente fala o quê? Fulano vai botar cicrano a perder. Essa expressão do original, arruinar, é parecido com isso. Os homens colocaram a terra a perder-se. Arruinaram a terra. Estragaram a terra. E agora, aí o jogo de palavras é esse. Agora eu vou arruinar os homens. Isso. Amém. Todo o propósito da criação havia sido colocado de lado pelo ser humano. O mesmo Deus que ao final da criação viu que tudo estava bom, agora olha e diz: tudo está terrível. Todo o propósito que havia sobre o ser humano agora se perdeu. E eu não posso ver o homem fugindo daquilo que era o meu desejo, era o meu propósito inicial, e permanecer sem executar a justiça. Eu vou dar um fim. Aí ele diz a Noé: você, porém... O texto dá testemunho que Noé andava com Deus. A mesma expressão que é usada para definir o relacionamento de Enoque com Deus. Noé andava com Deus. Noé, em outras palavras, construiu a sua vida ao redor de Deus. Noé caminhava com o Senhor ao ponto de que podia ouvir aquilo que o Senhor falava. No meio de uma geração que estava surda para a pregação, surda para os alertas de Noé. Noé era aquele que ouvia o Senhor. E ele diz: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Aqui há dois detalhes. Essa arca de madeira, né, a expressão, ela vai ser repetida. Essa expressão que é usada para definir arca, ela é a mesma que é usada para definir lá em Êxodo, quando fala que a mãe de Moisés colocou ele num cesto. Olha que coisa curiosa. Moisés escrevendo isso, ele está lembrando da própria história dele. É mais ou menos a mesma expressão. Na verdade, é a mesma expressão que é usada para a arca, é a mesma lá do cestinho, onde Moisés foi colocado lá entre os juncos. E provavelmente, né, não sabemos exatamente que madeira é essa que é mencionada, mas provavelmente é uma madeira resinosa, que poderia se aliar bem ao piche, que vai ser trazido aqui como material de construção, né, se aliar bem e proteger. Uma arca, uma embarcação que não tinha vela, não teria leme, não teria timão, né, nenhum dos instrumentos de navegação. O único objetivo dela é flutuar. Por isso que aqui o piche é trazido junto com as demais dimensões, para que ela fosse impermeabilizada. O objetivo, né, que a gente coloca, não sei se você já viu aquele asfalto quente, né, quando ele seca, o que ele faz é fechar, impermeabilizar. Então a arca ela estaria protegida.
embora ela não tivesse nenhum desses equipamentos de direção, o objetivo é que ela flutuasse. E quando a gente olha as dimensões, nas traduções mais antigas, são trazidos em cúbitos, côvados, mas as traduções mais recentes, elas fazem a conversão. E quando nós olhamos as medidas, nós estamos falando de grandes dimensões. São 3 compartimentos. A arca ela tinha o primeiro piso, o segundo piso e o terceiro piso. Ela era bem comprida pelas dimensões em relação à largura dela, de modo que, se a gente pudesse pegar algo que talvez fizesse comparação, seria um dos navios cargueiros que a gente vê hoje, navios petroleiros. Já vê aquelas bases petroleiras bem grandes que ficam lá paradas no mar? A arca era algo parecido com isso, mas feito, obviamente, com os materiais da época. De modo que parece que, além dos instrumentos de ferro, além dos instrumentos de arar o campo, a carpintaria, já havia algo desenvolvido de carpintaria. Por isso que nós não temos condições de achar que os primeiros seres humanos, né, as primeiras gerações de seres humanos, eram seres que estavam em um processo evolutivo e que foram aprendendo, né, bateu uma pedrinha no outro ali, né, como tem ali o pessoal da idade da pedra lascada, e foi evoluindo e tudo mais. O que a Bíblia nos apresenta são seres humanos com intelecto já desenvolvido, já mexendo com instrumentos de ferro, de bronze, já lidando com a madeira, de modo que Deus, ele coloca isso. E imagine se para a gente fazer hoje uma casa, não é preciso sentar, ter o desenho, planta, projeto. Isso também aconteceu no caso da arca, com todas as orientações que foram dadas pelo Senhor. Com certeza Noé parou, sentou, planejou como é que a gente vai fazer, que parte encaixa em qual parte, que parte a gente começa, por onde a gente termina, né? Como a gente vai fazer. E Noé teve esse período para fazer esse processo junto com sua família. E há muitas coisas que o texto não relata. Não sabemos como, mas de alguma forma a família de Noé, ao longo dos anos em que essa arca foi construída, ela foi protegida. Eles poderiam ter sido atacados de alguma forma por caimitas ou por famílias de caimitas e da descendência de Sete, mas de alguma forma Deus preservou essa família. O fato é, meus irmãos, que todas as medidas elas foram dadas exatas. Deus deu instruções claras. E eu quero que você lembre que Moisés está trazendo esse texto numa realidade em que, por exemplo, o povo precisou construir o tabernáculo. Precisou fazer os instrumentos do tabernáculo. E assim como aconteceu no caso de Noé, as orientações sobre cada elemento do tabernáculo eram precisas. E elas precisavam ser, nos detalhes, obedecidas. O que nos mostra que Deus ele não espera a obediência nas grandes coisas, Ele espera a obediência também nos detalhes. Espera a obediência também naquilo que a gente acha que é sem sentido. De modo que a gente vê Nadab e Abiú, já trouxe esse exemplo várias vezes, desobedecendo em algo que aparentemente seria um detalhe, mas que tirou a vida deles. Trouxeram fogo estranho para o Senhor. Então, todo projeto foi trazido pelo próprio Deus. De modo que na lateral havia apenas uma porta. Apenas um lugar de entrada e de saída. O que por alguns é tido como um tipo daquilo que o próprio Jesus é. Aquela porta foi o lugar de acesso para Noé, para aqueles animais. E aí Deus, depois de dar todas essas orientações para uma embarcação que apenas flutuaria com cada questão, né? Até um detalhe que há entre o teto da arca e a construção da arca em si, havia um vão de 45 centímetros, como o texto menciona, para a ventilação da arca, né? E uma estrutura que era capaz de receber aqueles animais, de receber aqueles seres. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Tudo que há na terra pereceria. Ah, pastor, e os peixes? Não me faça essa pergunta não, pelo amor de Deus. Que eu já vi o camarada querer debater, diz, não, e aí, e os peixes? Por favor. Os peixes ficaram lá tranquilos. Eles ficaram vivinhos da Silva. Mas obviamente que
dos seres da que vivem, né, as aves, os animais terrestres, todos eles seriam parte dessa preservação do Senhor. E aí Deus orienta que um casal de cada um desses seres vivos entrariam junto com o mantimento para que eles pudessem permanecer durante esse período. E aí Deus, ele então diz aí, aquele que é o versículo chave, mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. O meu pacto, Noé, é com você. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O que é que nós aprendemos, meus irmãos, com tudo isso? Em primeiro lugar, como já temos falado desde o início dessa mensagem, o que preservou Noé do juízo de Deus contra o mundo daquela época não foi apenas a sua obediência, pelo contrário. Não foi apenas a sua fé, pelo contrário. Foi em primeiro lugar a aliança que Deus fez com Noé. Se eu e você queremos ser a geração que se preservará, que permanecerá em pé diante do juízo que Deus trará sobre esse mundo, porque a gente tem sempre mencionado o texto do sermão escatológico de Jesus, onde ele fala que os últimos dias será como na geração de Noé. Se nós queremos, meus irmãos, ser preservados desse dia, nós precisamos entender a aliança que Deus tem com o seu povo. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que as promessas de Deus, que a palavra, as garantias de Deus são como as nossas. Que um belo dia eu vou acordar, eu vou pecar contra o Senhor e Deus já vai estar preparado para jogar um raio na minha cabeça. Que a aliança que Deus tem comigo e com você, ela é totalmente dependente daquilo que eu e você fazemos. Meus irmãos, Noé, embora tenha sido escolhido por Deus, embora tenha sido preservado por Deus junto com sua família, Noé era também um descendente de Adão, ele era pecador. E não fosse a aliança que Deus estabeleceu com ele, ele também teria perecido. Não fosse a aliança que Deus tem comigo e com você, nós estaríamos perdidos. Porque não somos nós que preservamos a aliança. Não somos nós que garantimos a aliança. É Deus. O apóstolo Paulo fala, se somos fiéis, ele é fiel. Mas também se somos infiéis, ele permanece sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Isso, meus irmãos, deveria trazer para nós uma segurança da nossa caminhada cristã. Todos os cultos nós temos encerrado com a bênção. Eu não sei se você sabia disso, mas eu faço toda a minha bênção aqui no final do culto. Ela é uma mistura da bênção abraâmica com uma bênção paulina. Com a bênção paulina, com a bênção paulina. No finalzinho, o que eu digo não é parte da bênção de Arão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que sobre você ele erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Até aí é a bênção de Arão. Mas a parte que diz, porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai, é uma bênção paulina. E nós precisamos sempre lembrar disso. Fiel é o que nos chama. O Deus que chamou você, o Deus que te trouxe através do sacrifício de Cristo, Ele é fiel. Nós ensinamos isso quando a gente fala nos casamentos, quando a gente prega. Preguei num casamento esses dias. Da aliança que nós temos um com o outro no casamento. Então você precisa lembrar no seu dia a dia que não é pelo que você faz, não é pela sua bondade, não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto você jejua ou pelo quanto você faz pelo Senhor, é simplesmente porque Ele resolveu, Ele decidiu em Cristo fazer uma aliança conosco.
Meus irmãos, o dia que nós entendermos isso, a nossa vida cristã ela vai subir um patamar. Porque deixaremos de ser escravos, fazendo coisas para agradar a Deus, para ser aceitos, e passaremos a ser filhos que já foram aceitos. Noé achou graça diante de Deus, porque Deus resolveu firmar com ele uma aliança. E há algo, meus irmãos, maravilhoso nesta aliança. Veja o que Deus diz: farei com você, estabelecerei com você a minha aliança. Mas quem vai entrar na arca, quem vai ser preservado é você, seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Ou seja, o que Deus está dizendo, a aliança que eu firmo com você, ela não para em você. Ela atinge a sua. Quem está comigo aqui hoje? Ela atinge a sua família. O que é que Pedro fala lá em Atos capítulo 2, após receber ali o Espírito Santo, orarem em outros idiomas, as pessoas estão ali, ouvem, e que maravilha, e ele cita Joel, e ao final da mensagem ele diz, porque a promessa é para vocês, é para os vossos filhos, para todos quantos Deus chamar. A aliança atinge a família. A aliança é para a família. Claro que cada um tem a sua responsabilidade individual. Claro que cada um pode responder ou não ao chamado de Deus, mas quando Deus começa algo com alguém, Ele quer continuar fazendo através da família daquele alguém. Noé e sua família seriam preservados. E mais do que isso, representantes de toda a criação foram preservados por causa da aliança do Senhor. Qual é a parte de Noé nisso tudo? Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé obedeceu. Mas só obedece quem crê. Noé creu. Você consegue imaginar que loucura, humanamente falando, que Deus está pedindo para Noé? Mas Noé obedeceu. Deus está dizendo que vai chover tanto que vai alagar tudo. E não importa, eu sei que há um debate sobre se o dilúvio foi global. Nós temos algumas expressões que são usadas, especialmente no capítulo 7 que a gente vai falar. Ou se o dilúvio foi local. Somente ali naquela região onde a humanidade estava ainda se desenvolvendo. Independente disso, sabemos que só quem sobrou foi a família de Noé, no final das contas, independente disso. Há bons argumentos tanto de um lado como do outro, para um dilúvio local ou um dilúvio global. Mas o fato é que a humanidade que havia naquela época, ela seria extirpada. Seja local, seja global. E Noé obedeceu porque ele teve fé. Hebreus capítulo 6, vamos a esse texto? 2 textos eu quero ir com você. Hebreus capítulo 11. O versículo 6, um versículo bem conhecido, traz uma definição do que é fé. Perdão, vai trazer, na verdade, um conceito a respeito da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Logo após mencionar esse aspecto da fé, ou seja, que não há como agradar a Deus sem fé. Sobre quem ele fala? Versículo 7. Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, não tinha dilúvio, não tinha nem o barco que Deus estava pedindo para ele fazer, não tinha a terra sendo coberta de água, não tinha gente morrendo, nada do que Deus disse estava de fato acontecendo. Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família.
Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nada justifica ninguém diante de Deus a não ser a fé. Uma pergunta que as pessoas costumam fazer: pastor, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Exatamente como elas são salvas no Novo Testamento e na Nova Aliança. Pela fé. Porque algumas pessoas elas podem responder: no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei. E é tudo que o apóstolo Paulo, na maioria das cartas dele, tenta explicar. Não é pela obediência à lei que ninguém é salvo. Por que foi que Noé foi salvo? Por que foi que Abraão foi salvo? Pela fé. Qual a diferença? Abraão, Noé e todos os heróis e heroínas da fé foram salvos no passado pela fé a respeito daquele que haveria ainda de vir, Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé naquele que já veio. E ambos, nós e eles, cremos sem ver. Olha que coisa maravilhosa. Noé, antes que todas as coisas que Deus acontecesse, que Deus anunciou que aconteceriam, antes que todas essas coisas acontecessem, antes que tivesse um barco enorme, antes que os animais aparecessem a ele, porque o texto vai dizer que Deus trouxe os animais para Noé, assim como trouxe para Adão, né? Tem um paralelo aqui, Deus trouxe os animais para Adão, e esse novo Adão, esse homem que vai repovoar a terra, Deus traz também os animais para ele. Ele creu. Não há obediência sem fé. Obediência é a irmã mais nova da fé. Pastor, eu não tenho conseguido obedecer ao Senhor nesta área. Você precisa crer mais, precisa de mais fé. Precisa depositar mais a sua confiança no Senhor. Obediência é a irmã mais nova da fé. E não foi eu quem disse isso, foi Tiago. Agora vamos ler um outro texto. Tiago, carta vizinha aí, capítulo 2. Versículo 14. Tiago, irmão de Jesus, não gostava de arrodeios. Não gostava muito de conversa jogada fora. E ele vai falar sobre fé e obediência aqui, sobre fé e ação. Está aí comigo, amém? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé sem obras? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? São palavras, em outros termos, são palavras vazias. Fé vazia. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago está dizendo é que as obras, a ação, a obediência, como foi o caso de Noé, ela dá corpo, ela dá vida à fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Em outras palavras, você tem uma fé intelectual, você tem afirmações teológicas corretas a respeito da existência de Deus? Perfeito. A sua fé é igual à fé dos demônios. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele poderia dar o mesmo exemplo a Noé. Não foi Noé aprovado por Deus quando construiu a arca exatamente como Deus havia mandado?
Porque a fé sem ação, a fé sem obras, a fé sem obediência é morta. De que tipo é a sua fé, meu irmão e minha irmã? É fé de discurso? É fé de saber falar tudo sobre Deus? Ou é fé de ação? Geralmente, nós sabemos que tipo de fé é a nossa quando o bicho pega. É que nós vamos saber, nas lutas das nossas vidas, se a nossa fé são apenas discursos, afirmações sobre quem Deus é, ou se a gente consegue colocar ela em prática. É na obediência a Deus. Meus irmãos, não temos isso no texto sagrado, mas imagina o que pode ter sido para Noé. Esperar por uma chuva que ia inundar o mundo inteiro. Construir uma arca do tamanho de um navio petroleiro, de madeira. Derrubar árvore por árvore. Fazer ali tora por tora. Porção por porção de piche. Sem ver nada. Enquanto nós ficamos pedindo garantias de que Deus vai fazer isso ou aquilo. Dá um sinal, Deus. Sem ver nada. Apenas uma fé que obedece. Vamos ficar de pé? Meus irmãos, vivemos em um mundo que todos os dias nos lança um desafio. Me mostre a sua fé. Me mostre a sua fé. Vivemos em um mundo, eu vou repetir isso, vivemos em um mundo que todos os dias faz um desafio a mim e a você. Não é um desafio verbal, é um desafio prático. Todos os dias o mundo, o inferno, eles nos fazem um desafio. Prove para mim que você tem fé. E muitas vezes a única coisa que a gente faz para provar são palavras. Discursos. No máximo, um evangeliquez. Está repreendido, está amarrado. Misericórdia. No máximo, uma fotinha do versículo no Instagram. Mas fé de verdade obedece. E quando a fé de verdade obedece, o testemunho acontece. Olha, dá até para postar isso. Quando a fé de verdade obedece, o testemunho acontece. Precisamos dar testemunho. Mas isso será impossível se na nossa fé for uma fé igual a dos demônios. Misericórdia, pastor. Pois é. Nossa fé precisa ir além da fé dos demônios. Pai, nós te agradecemos essa noite. Nós louvamos o teu santo nome e queremos agradecer a Deus pela tua palavra. Queremos agradecer pelo exemplo de Noé, mas especialmente nos lembrar, Senhor, que qualquer coisa que nós fazemos ou vivemos no Senhor é fruto da aliança que em primeiro lugar foi firmada conosco em Cristo Jesus. Ó Deus, e obrigado porque vivemos nesta aliança. Obrigado porque vivemos debaixo, ó Deus, de algo que foi garantido em primeiro lugar pelo Senhor. Mas te pedimos, Senhor, que possamos